Olá! No Notícias Mundial de hoje o assunto é transtornos do espectro autista. E a nossa convidada é a Renata Cristina Abreu Dobbins. Ela é psicóloga técnica do projeto de integração pró-autista, o projeto PIPA. E a gente já agradece desde já. Renata, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui ao programa para falar algo tão importante que é o autismo. Muito obrigada, Priscila, pelo convite, em que nós possamos trabalhar para ajudar a passar maiores informações sobre o transtorno do espectro autista e ajudar as pessoas que convivem, que têm ou filhos, ou professores, parentes. Então, a gente está aqui para ajudar. Que bom, muito obrigada, Renata. Bom, e a gente, antes de começar esse bate-papo aqui com a Renata sobre o autismo, nós vamos ver uma matéria que foi produzida pela nossa produção. O transtorno do espectro autista é um assunto complexo e necessita de uma análise particular em cada pessoa. No entanto, há aspectos básicos para que se possa compreender de forma clara este conceito. O autismo era considerado uma condição rara que atingia uma em cada 2.000 crianças. Hoje, as pesquisas mostram que uma em cada 59 é portadora do espectro, que afeta mais os meninos do que as meninas. Em geral, o transtorno se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. Bom, a gente viu aí essa matéria e eu já abro então o nosso programa com uma pergunta a você, Renata. Quais são essas conexões cerebrais que elas acabam que se desconectam e a gente vê então instalado o autismo? Então, Priscila, essa pergunta é muito importante porque muitos pais relatam que, nossa, o meu filho, ele se desenvolveu bem até 1 ano e meio, 2 anos e de repente ele parou de falar. Ou então, também tem os casos em que a criança nunca falou, nossa, ele tem 2 anos, 3 anos, não fala nenhuma palavra. O que aconteceu aí nesse meio tempo que ele não se desenvolveu da maneira esperada, né? É que acontece que a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela tem dificuldades nas questões de relacionamento social, nas questões de comportamento. E quando ela é muito pequena, às vezes não fica tão aparente. Passa despercebido. Então, quando a criança está com 1 ano e meio, 2 anos, em que você espera um tipo de comportamento dela, um tchauzinho, um mandar beijo, você vê que ela não apresenta. Ou até mesmo começar a se comunicar, Exatamente, né? Começar a falar, balbuciar palavras, Sim. né? Então, existem esses 2 casos que são muito comuns. O caso da criança que do início não falava, já não se desenvolvia da maneira esperada. E casos em que a criança se desenvolvia, mas ela tem uma perda, que é chamado de autismo regressivo. E como é o autismo regressivo? Como que funciona? Isso. O autismo regressivo, ele acontece o seguinte, a mãe tem o filho, ele se desenvolve relativamente normal, né? Mas ela percebe que de uma hora para outra ele começou a perder coisas que ele já sabia. E isso é um sinal muito importante. As crianças não podem perder habilidades que elas já tinham. Isso já é um sintoma importante de observar. Isso independe de idade? A partir de 1 aninho e meio você já consegue observar. A partir antes de 1 ano, 1 ano e 2 meses, ainda é pequeno, a formação, ainda está se formando. Mas tem casos que já dá para observar antes de 1 ano. Né? Até porque uma criança é muito diferente da outra, Exatamente. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, aquela criança é tão agitada, né? Aí a gente olha para o outro, já que ele é tão quietinho, então fica difícil para uma mãe, vamos falar, até uma mãe de primeira viagem, o primeiro exatamente. Filho, já tem uma dificuldade Sim. maior com tudo, com Sim. relação à criança, né? Principalmente em detectar sintomas tão iniciais, né? Então, por isso que é importante a informação, porque as mães têm que buscar informação. Se você sente que seu filho não está fazendo algo que ele já deveria estar fazendo, nossa, tem 1 ano e meio, ainda não falou nenhuma palavrinha, ele fica só olhando ali para o ventilador, ou ele não se socializa,
ou ele gosta de brincadeiras muito repetitivas, pega o carrinho, em vez dele fazer assim, ele gira a rodinha. Você vai observar que não é um brincar comum que você vê numa escolinha, você vê as crianças brincando, é um brincar muito singular. E aí que você já individualizado. Como se fosse um mundo só dele. Um mundo só dele, exatamente. Isso é uma das principais características. Uma criança mais introspectiva, uma criança que não se abre tanto para o mundo social. Que é aí que começam a aparecer os primeiros sintomas. E isso a gente está falando não só numa análise da criança junto de outras num meio social, ou seja, na escola, numa festinha, com os primos, com a família. Isso acontece também dentro de casa. Exatamente. Digamos que ele seja filho único. Porque aí a mãe pode pensar assim, mas ele é filho único. É claro que vai brincar sozinho, vai ficar mais atento à sua própria brincadeira, né? Aquela fantasia que acaba fazendo. Mesmo assim, dá para detectar? Dá para detectar. Por quê? Até nesse brincar sozinho, você espera o que nós podemos dizer como um simbolismo. Pega o avião, olha, o avião tá voando, ele tá voando, o carrinho, vrum, bibi. Você vê um simbolismo. A criança tá usando a imaginação, ela tá usando o faz de conta. A criança, dentro do espectro autista, tem dificuldade nisso. Então, você vê que é uma criança que vai brincar de uma maneira sem um sentido tão de imaginação, sem um sentido tão lúdico, né? E às vezes ela nem brinca, às vezes é uma criança que fica mais no mundo dela, ou brinca com objetos inapropriados, pega uma caneta e fica balançando. Isso não é um brincar. E às vezes a mãe pode falar, ele gosta disso. Então, esses sinais devem ser observados. O brincar e a comunicação, por exemplo. São as primeiras coisas. São as primeiras coisas, porque a criança, em um seu desenvolvimento dito normal, ela brinca, ela explora os objetos, né? Ela cria, emite sons, olha, o carrinho é bibi, né? Você já começa a ver isso no desenvolvimento da criança. E outro fator que é importante é observar a comunicação. Porque, por exemplo, a criança, como que ela se comunica quando ela não fala? Às vezes aponta, tipo, quer, né? Aponta, olha para o objeto, olha para a mãe, olha para o objeto. A criança com autismo geralmente não faz isso. Ela fica mais no mundo dela, ou ela pega a mão do adulto e leva até o objeto, utilizando como se fosse como ferramenta. Sim. Né? Então, isso é uma comunicação que não está dentro do desenvolvimento normal. E aí você já observa, o meu filho pede as coisas, ele tenta, de alguma maneira, se comunicar. Se você vê que não, já é um sintoma que deve ser observado também. Os primeiros sintomas, o brincar, né? A comunicação, a linguagem, o contato visual, é o olhar. A criança às vezes está no colo de uma tia, de uma prima, mas chega a mãe, ela olha, ela segue a mãe com os olhos. Você tem que observar tudo isso. E que tipo de ajuda que se deve procurar numa situação dessa? Primeiro, a primeira coisa é você ir até o seu pediatra, no caso o pediatra do seu filho, e pedir para ser encaminhado para um neurologista infantil. Esse neurologista que vai Então, o primeiro profissional deve ser um neurologista. Exatamente, neurologista infantil, de preferência especializado em transtorno do espectro autista. Tá certo. A gente estava conversando aqui com a Renata um pouco antes de organizar todo o estúdio para a gente iniciar essa entrevista, e nós falamos, inclusive na matéria também, que os meninos apresentam mais casos de autismo do que as meninas. Qual é o fator determinante? Por quê, Renata? Então, não tem uma razão específica. Não há estudo que revele o porquê disso? Os estudos mostram que a prevalência por alguns hormônios que são já próprios masculinos tendem a uma prevalência maior para se encaixar, vamos dizer ali, com o espectro autista. Mas ocorre também em meninas. E quando ocorre em meninas, o transtorno tende a ser um pouquinho mais severo. É mesmo? É uma característica. Mais severo em que sentido você fala? Vamos dar um exemplo? Sim, são crianças que precisam de muito apoio, precisam de mais ajuda para fazer atividades básicas da vida, geralmente não falam, têm comportamentos mais agressivos, mais autodestrutivos, né? Se autolesionar. Então, os estudos mostram que quando o autismo se encaixa nas meninas, ele é mais severo. Então, quer dizer, é bem diferenciado
do que ocorre com... Com os meninos é mais amplo. Com os meninos é mais certo. amplo. E aí, então, eu aproveito para perguntar, quais são os tipos de autismo? Porque não é um só, não é generalizado. Isso. Assim, a nomenclatura são 3. Autismo leve, moderado e severo, né? Só que ainda dentro desses 3 níveis... Existem graus diferentes. E cada autista é único. Cada criança é única. Então, não dá para você generalizar. Ai, nossa, mas o meu autista, ele gosta de abraço. O meu não gosta. Não dá para generalizar. Cada criança é única. Independente de ter o mesmo transtorno, as manifestações do autismo vão ser diversas em cada caso. E tem uma explicação para isso? Então, o espectro ele é muito amplo, né? Por isso que é o nome espectro, né? Então, assim, ele atinge... um leque. É um leque, isso. Ele atinge áreas específicas, que é a parte do comportamento, da linguagem, né? Da comunicação. Essas áreas são afetadas. Só que, mesmo assim, cada criança vai se desenvolver de uma maneira muito única. Então, pode ser pelas intervenções realizadas, pelas estimulações que ela recebeu. Então, uma criança que foi estimulada precocemente tende a se desenvolver melhor do que uma criança que começou a ser estimulada mais tardiamente. Mais tarde. Isso. Tá certo. Bom, olha, a gente vai para um breve intervalo. É um assunto muito importante, gente. A gente viu aí, a gente estava... nessa nossa conversa, né, de bastidores, vamos dizer assim, com a Renata, a gente estava até falando, porque uma em cada 100 crianças apresentava o autismo. E isso mudou. Agora, uma a cada 59 crianças. Então, a gente vê que o assunto é sério e precisa a sociedade começar a entender, né, o que é o autismo, como tratar, como conviver com essas pessoas, porque são pessoas normais, Sim, que podem ter a sua vida social, ir para uma escola, podem trabalhar, não é, Renata? Sim. Então a gente vai falar um pouquinho disso depois, porque muitas pessoas, infelizmente, Renata, ainda guardam os seus filhos dentro de casa, uns protegem por excesso de amor, outros realmente guardam a criança por vergonha. Exatamente. Né? E isso é muito sério. E acabam não deixando nem essa criança se desenvolver, né, e ter uma melhor qualidade de vida por questões como essa que a gente acabou de dizer. Então a gente vai para um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí, é tempo de tomar uma água, eu e a Renata aqui, e a gente já volta com o tema de hoje, que é o autismo. De volta com Notícias Mundial, janeiro, nós estamos fazendo um programa especial de férias com várias entrevistas e hoje o Notícias Mundial recebe a Renata Cristina Abreu, ela que é psicóloga técnica do projeto de integração pró-autista chamado PIPA. E a gente vai falar um pouco também dessa instituição que tem ajudado muitas pessoas que têm o autismo. Rê, a gente foi para o intervalo e estávamos falando com relação, né, a dificuldade que muitas vezes a família tem de aceitar que o filho possa ter autismo ou ser portador de qualquer outra deficiência, né? Em alguns casos, a reação dos pais é acolher e por tanto amor, pelo excesso de amor, que a gente às vezes peca pelo excesso de amor, tende a proteger, não socializar, né, com medo de ser discriminado, exatamente, de sofrer bullying, de ser chacota entre os colegas, enfim, por uma série de motivos. Já outros pais acolhem, escondem, porque tem vergonha. É triste? É. É realidade? É. Não é? Exatamente. Como que a gente deve mostrar para esses pais que eles precisam inserir os seus filhos, seja por excesso de amor, seja por vergonha, precisam inserir essas crianças na sociedade, ajudar, levar, tratar? Queria que você falasse sobre isso. Então, porque assim, a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela tem comportamentos muito individualizados, muito singulares. E às vezes os pais têm vergonha
desses comportamentos. Crianças que ficam mexendo a mãozinha, ficam balançando o corpo, balançam as mãozinhas. Então, essa criança... Ou às vezes até tem um comportamento um um pouco comportamento mais agressivo. Então, qual que é a primeira olhada que essa criança leva na rua, o pai já não quer sair mais. Já tem vergonha, né? Não quer estimular essa criança a ser vista, a ser olhada. Por quê? Por proteção mesmo, né? Pode ter, sim, vergonha dos gritos, eles podem gritar, né? Podem ter comportamentos inapropriados. Mas o que a gente deve fazer? Deve ajudar essa criança a se adaptar na sociedade e não esconder ela e guardar ela dentro de um potinho protegida, segregar, né? Exatamente, porque isso não é inclusão, né? Você tem que incluir ela. Então, mesmo que for uma criança que seja um pouquinho mais agitada ou que faça os barulhinhos dela, ela precisa estar aí. Ela tem que pegar o ônibus, ela tem que ir no metrô. E isso é completamente possível? Completamente possível. Inclusive, se isso não ocorrer, a sociedade nunca vai saber o que é o autismo, né? Exato. Então, nós precisamos trabalhar, e principalmente nós que trabalhamos com essas crianças, ou os pais, familiares, cuidadores, precisam vencer essa barreira do preconceito, dos olhares, da insegurança e enfrentar. E até do desconhecido. Do desconhecido. Porque às vezes a pessoa olha, não é porque tá achando feio, é porque ela é diferente. Ela desconhece. Ela desconhece. Então, é uma oportunidade para você explicar, olha, o meu filho, ele faz esses movimentos, mas é porque ele tem autismo. Ou quando nós fazemos alguma atividade com essas crianças, adolescentes, é uma forma de mostrar. O autismo tem que ser visto, tem que ser mostrado, não deve ser escondido. Eu queria saber também a diferença entre o autismo e o Asperger. Então, o Asperger, antigamente, se falava do Asperger com autismo leve. Todo autista que era considerado leve era denominado Asperger. E os outros clássicos, severo, que era o moderado e o severo. Agora, unificou tudo. É transtorno do espectro autista, nível 1, 2 ou 3. Ou leve, moderado e severo. Então, quem antigamente era considerado Asperger, hoje é considerado autista grau leve. Entendi. E outra coisa que a gente estava conversando também, a Renata e eu, é que algumas vezes, ou na maioria das vezes, essas crianças que têm o autismo, o transtorno do autista, eles só entendem as coisas no sentido literal delas, da frase. Por exemplo, eu quero um cachorro quente. Você quer um cachorro quente? Ele vai achar que vai estar um cachorro... Porque o que é diferente... Por quê, Renata? Então, porque o que acontece? A criança, ou o adolescente, ou adulto com transtorno do espectro autista, tem o que a gente pode falar de um pensamento um pouco mais rígido e também ele entende as coisas de uma maneira muito literal. Por quê? Essas figuras de linguagem que nós usamos, né? Tá chovendo canivete, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Isso é muito abstrato para eles. O pensamento da pessoa com autismo é mais concreto. Mais objetivo. Objetivo. Então, para ele entender... Quer um pão com salsicha? É mais fácil. Ou até, se você ensinar, isso é um cachorro quente, é um alimento. Ele pode entender com essa orientação, ele pode sim entender. Não é tudo que você precisa adaptar. Por exemplo, eu não vou falar mais do cachorro quente, mas você tem que ensiná-lo. O que uma criança aprenderia de uma maneira mais automática, lúdica, às vezes, ele precisa ser ensinado com um pouquinho mais de tempo, com objetividade, de repetição. Então, dá sim para ensinar, mas é uma criança que precisa desse apoio um pouco mais frequente para ensinar, para aprender essas figuras de linguagem. Por exemplo, às vezes um parabéns. Tá todo mundo ali batendo palma, o que é isso? Aí você pode ir explicando para ele, olha... Isso é um bolo, as pessoas estão felizes, esse barulho são as palmas. Então, tudo tem que ser muito bem explicado para eles. E isso para que eles possam absorver a informação como um todo. E entender, e se adaptar e participar. E se adapta? E se adapta. Com muita repetição, ensino estruturado, paciência. O que é esse ensino estruturado? Às vezes, ela precisa de que você mostre imagens, que você antecipe esses eventos para ela. Então, por exemplo, uma criança com autismo que tem uma sensibilidade auditiva, que às vezes eles têm, né, não gostam de muito barulho, né, pode tampar os ouvidos.
Então você vai explicar para ela, ó, você vai num aniversário, vai ter barulho, mostra fotos, vídeos. Então tudo dá para ter vida normal, mesmo tendo um filho autista ou aluno, mas você precisa dar esse suporte para ele, porque além deles não entenderem tanto essa linguagem literal que a gente que é figura de linguagem, eles também não conseguem compreender muito os eventos futuros. Então, por exemplo, você sabe que amanhã, vamos supor, no outro dia é domingo, então não vou trabalhar. A criança com autismo precisa dessa estrutura, ó, amanhã, um calendário, uma rotina. E até para entender o tempo, né? Exatamente, para ter essa compreensão e evitar o quê? Que ela tenha uma crise, que ela fique nervosa porque ela não sabe. Então você precisa dar esse ambiente estruturado para ele se sentir... Antecipar. Então, aproveitando até essa explicação sua, eles devem seguir uma rotina diária com relação a tudo. Por exemplo, a rotina da escola, a rotina em casa, do tomar banho, de fazer a lição, trocar de roupa, assistir TV. Tem que ter tudo uma rotina ou eles conseguem se adaptar fora dessa rotina? Então, a ideia da rotina ela é muito positiva. Por quê? Porque ela ajuda essa criança a se sentir segura, a ter essa previsibilidade do que vai acontecer depois. Por exemplo, eu vou para a escola, mas quando eu chegar, eu vou tomar banho, vou almoçar, né? Porém, eu acho que nada deve ser muito imutável, rígido. Por quê? Até porque vai crescer, vai ter uma outra... Isso, né? então tudo pode acontecer. Pode acontecer que a mãe teve que sair, vai ter que, em vez de ir para casa, vai para casa da tia. Exato. E se essa criança é criada com muita rigidez, ela vai ficar muito nervosa quando tiver essa quebra de rotina. Então, assim, a rotina é importante? Porém, é necessário uma flexibilidade. Tá. E a atitude, que tipo de atitude que a gente não deve ter, que não é recomendável com uma criança autista ou até um adulto mesmo? Então, a atitude que não é recomendável, em hipótese alguma, é o que nós falamos como reforçar comportamentos negativos. Como que é isso? Por exemplo, a criança quer uma bolacha que está lá no supermercado, porém, nós temos que ensiná-la que tem que pegar a fila, tem que pagar. Só que essa criança começa a ter uma crise, fica nervosa, se jogar no chão, porque quer aquela bolacha. Isso é uma birra. Independente dela ser autista, ela está com um comportamento de birra. Inadequado. Para qualquer criança. Então, ela tem que entender que ela não vai ter a bolacha porque ela teve esse comportamento de se jogar no chão. Primeiro tem que pagar, tem que levar... O que eu vejo? Os pais, vou abrir a bolacha, já vou dar... Desesperado para acabar com aquela situação. E aí o que acontece? Esse comportamento se repete. Porque ela vai entender... Porque ela vai entender que quando ela se jogou no chão... Tem aquela reação? Isso, ela consegue o que ela quer. Então, o que nós falamos é, não reforcem esses comportamentos inadequados. Corrija, oriente, explique, vamos pegar a fila, depois... Mesmo que... Aí que entra a vergonha que a gente falou. Eu tô com vergonha porque ele é autista, já quer dar na hora. Então, você precisa ter força, os pais têm que ter força de conseguir passar por isso, E aí vem as outras pessoas. Dá pra ele mesmo, coitadinho. Não é coitadinho. Ele é uma criança com potencialidades como qualquer outra. Exatamente. Ele precisa ter E que tem que ter os limites como qualquer outra criança. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto-chave. É tratar ele da forma mais natural possível, como você trataria o seu outro filho. Que nem às vezes tem filhos autistas e filhos que a gente chama de neurotípicos. E tendem a super proteger. E tendem a super proteger o filho autista e o filho que não é autista tem as regras. Não, tem que ser igual para os dois. Ótimo, tá certo. E aí eu quero saber, essas pessoas, criança, depois posteriormente um adulto com autismo, tem perfeitas condições como qualquer outra pessoa de estudar, se formar, fazer uma faculdade e depois ingressar no meio profissional? Então, aí como nós falamos a questão do espectro, né? Tá. O espectro é muito amplo e cada criança vai ser afetada pelo autismo de uma maneira diferente. Casos mais graves ou aqueles severos tendem a ter um pouco mais de dificuldade em algumas questões de autonomia, de independência, às vezes para ser alfabetizadas. Então,
Depende muito dos casos, né? E das intervenções que foram feitas, né? Então, assim, não dá para generalizar. Olha, todos os autistas, se tratados, vão conseguir chegar no mercado de trabalho. Mas eu falo para os pais que nós temos que conseguir dar a melhor qualidade de vida possível. Esse é o papel dos pais. Esse é o papel dos pais. Então, se ele vai chegar ou não lá na faculdade, ou se ele vai terminar a escola, nós precisamos ir passo a passo, buscando qualidade de vida, mas sempre inserindo na sociedade. Sim. Então, a criança tem que ir para a escola como os outros, ele tem que ir nas atividades como os outros, ele precisa disso, né? Sim. Então, nós não podemos nos limitar ao que o espectro nos impõe. Ele não gosta de barulho, então... Não, vamos para a escola, vamos trabalhar isso, né? Tá. É necessário que sempre tenha superando etapas. Superando etapas. Um dia de cada vez. Obstáculos, né? Mas nunca parar. Nunca estar satisfeito. Tem que sempre continuar estimulando. Constantemente. Constantemente. Tá certo. Eu queria que você falasse agora sobre o projeto do qual você participa, que é o Projeto Pipa, e que é presente aqui em São Paulo, isso. Né? No Brasil, no Brasil aqui em São Paulo. É, mas tem outros países também? A metodologia que nós trabalhamos, ela também é inserida no Japão, Uruguai e Estados Unidos. Começou onde? Começou no Japão. A nossa instituição, ela é filiada ao Hospital Nipo-Brasileiro e à Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, né? Que é uma instituição japonesa. Né? O projeto Pipa, ele foi idealizado por pais, um dos pais que é médico no hospital, né? Eles idealizaram esse projeto porque eles não estavam satisfeitos com o que era oferecido, né? Eles queriam algo diferente. Né? Então, eles buscaram Em termos de tratamento. Em termos de tratamento, isso. Então, eles buscaram essa alternativa com uma professora que ensinava essa metodologia que nós trabalhamos, que é a terapia de vida diária, que a sigla é TVD. Essa professora chamada Saigusa, ela veio, ajudou esses pais a implementarem esse método aqui. Hoje, nós estamos vinculados ao SUS, né? É uma instituição particular, filantrópica, mas com convênio com o SUS. Hoje nós temos 40 crianças e 2 jovens que iniciaram lá no comecinho, hoje são contratados pelo Hospital Nipo-Brasileiro, registrados e trabalham e fazem esse trabalho aí também de inclusão social. Eles estão ali, né? É uma grande conquista, não é mesmo? Para a questão do autismo em si, né? Acredito também para essas famílias e para tantas outras, que é aquele tal negócio, gente, com amor, todo dia, é dedicação, né? Precisamos urgentemente trabalhar com essas crianças. A gente sabe que na nossa sociedade, na nossa saúde pública, às vezes os pais têm dificuldades em conseguir os tratamentos, né? Fila de espera. Por isso nós falamos. Não são tratamentos baratos e nem tão acessíveis, né? E quando você depende de um sistema público, às vezes demora um pouco mais. E nisso você está perdendo aquele tempo precioso ali que você já devia estar estimulando o seu filho. Então eu falo para os pais, sejam terapeutas dos seus filhos em casa. Já vai trabalhando com o seu filho, estimulando ele, ensinando as coisas para ele, porque dessa maneira ele já vai conseguir evoluindo, né? Pouco a pouco. Claro que nós precisamos do apoio de equipes multidisciplinares, né? Então não é um único profissional. Não é um único profissional. Quantos profissionais mais ou menos se envolvem porque, nesse? Geralmente psicólogo, né? O médico neurologista, fonoaudióloga para trabalhar na parte de linguagem, terapeuta ocupacional que trabalha todas as partes das AVDs, atividades de vida diária, ensinar, né? Coisas que vão dar autonomia para essa criança. Nós temos crianças que têm alguma dificuldade motora, fisioterapeutas, parte de atividades físicas, educadores físicos que ajudam. Essas crianças têm muita energia, precisam trabalhar também o físico. Então, assim, é equipe multidisciplinar. Geralmente, quem vai coordenar ali os estímulos que essa criança precisa é o médico, né? Ele vai orientar o que essa criança precisa e a mãe ou o pai, as famílias vão buscar esse tratamento, né? E dão continuidade. E dão continuidade em casa. Não é só ali no consultório, aquele período. Tem que ser, a gente fala que é 24 horas. Integral, né? Isso, precisa. Renata, a gente já está caminhando, infelizmente, para o final do nosso programa, porque está uma conversa tão boa, tão esclarecedora,
que, olha, você já está convidada para voltar mais vezes aqui. Obrigada. E eu queria que você falasse para a gente, você está nessa profissão há quanto tempo? Estou há 8 anos. No PIPA estou há 6. No PIPA 6, na profissão há 8 anos. Você acredita que o Brasil está caminhando para um melhor desenvolvimento dentro dessa questão do autismo? Porque a gente conversou aqui, gente, nos bastidores, foi muito rica a nossa conversa antes da gente iniciar, de fato, aqui a nossa entrevista. E a gente até citou que essa questão de uma a cada 59 uma a cada 59 crianças apresentar o autismo, e aí eu indaguei ela, mas, poxa, mas de 100, uma a cada 100, agora uma a cada 59, o que está acontecendo? E ela me falou que é por conta da precisão, né, dos exames hoje em dia, melhorou. E assim, até nas faculdades de medicina, né, nas faculdades, estão falando mais sobre autismo. Antes até os médicos tinham uma dificuldade em diagnosticar. Desconheciam. Porque assim, existem muitas deficiências, então eles às vezes não conseguiam catalogar cada uma delas. Então, hoje, como está se falando muito sobre autismo, né, existem manuais estatísticos que estão sendo constantemente atualizados, para ajudar nesse processo. E agora tem um código que nomeia as doenças, que chama DSM-5. Ele ajudou mais os médicos também a conseguirem melhorar o diagnóstico. E então, ser mais preciso. Ser mais preciso. Então, hoje em dia, está aumentando o número de diagnósticos porque melhorou muito essa questão do diagnóstico mesmo das crianças. Porém, ainda precisa melhorar mais. Quais são, eu sei que devem ser inúmeros direitos, mas quais você pode destacar para a gente? Por exemplo, a criança, os convênios médicos, eles são obrigados a custear o tratamento que a criança autista precisa e não o que eles determinam que é o ideal. Então por lei, eles têm que pagar o que a criança precisa. E os pais podem fazer valer isso? Podem fazer valer isso. Então, às vezes o convênio, só quero pagar 12 sessões. Não, mas ele precisa de mais. O pai tem que ir atrás e vai conseguir. Toda criança com deficiência tem direito a um acompanhante na escola. Tem que ter. O chamado tutor. O chamado tutor. Então, precisa ir atrás. Se na escola não tem, às vezes não é nem uma vontade da escola, é porque realmente não tem, tem que ir na Secretaria da Educação, tem que ir atrás. Né? Enfim, tem muitos direitos que eles precisam buscar, precisam conhecer, precisam se empoderar. Inclusive, Renata, com relação a já mais adultos, claro, quando vão prestar um vestibular, prestar um concurso público, porque eles, né, é claro que você falou, cada caso é um caso, mas aqueles que chegam até este ponto, eles têm direito sim também. Com certeza. O autismo é uma deficiência, então ele tem direito como qualquer pessoa deficiente. Então, seja uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma deficiência visual, ele tem direito a um tutor para ler a prova para ele, auxiliar. Então, a mesma coisa uma pessoa dentro do espectro autista, né? Então, precisamos conhecer, precisamos ir atrás para buscar, para fazer valer os direitos. Tá certo. E hoje eu conversei com a Renata Cristina Abreu Doppins, ela que é psicóloga, técnica do projeto de integração pró-autista, do projeto PIPA, que é aqui em São Paulo, né? No Brasil é aqui em São Paulo, é uma referência, inclusive em todo o país. E eu tenho só que dizer que muito obrigada. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também gostou muito de ouvir você falar desse assunto. Você falou de uma forma tão assim exemplar, tá? Foi muito bom, foi muito didático, algo que é tão difícil de ser falado ou da gente encontrar espaços para ouvir falar sobre esse tema, né? Então a gente agradece até aqui a casa, a Rede Mundial de Televisão, que tem aberto vários espaços para a gente poder falar de vários assuntos importantes para a sociedade como um todo. E você também por ter se disposto, né, a tirar um tempo ali, que eu sei que é precioso com as suas crianças, lá dentro do projeto, tudo, e ter vindo até aqui para conversar com a gente num bate-papo maravilhoso. Obrigada, Renata. Queria agradecer muito você ter conduzido essa entrevista tão bem. Obrigada, e obrigada por terem aberto espaço para falar desse assunto que é tão importante. E eu tenho certeza que vão ajudar muitas famílias, muitos profissionais, professores,
Obrigada, viu? Muito eu obrigada. que te agradeço. Deus que abençoe vocês, o projeto, que ele possa crescer de uma forma assim tão providencial, que não esteja só em São Paulo, mas que tome conta de todas as capitais brasileiras e que vocês cada vez mais possam ajudar as crianças com autismo. Tem algum contato? Sim, tem o nosso telefone, que é o 2636-3894. E tem nossa página no Facebook, Projeto Pipa. Lá nós postamos fotos das atividades realizadas, tem todos os contatos, tem explicações. Quem quiser também mandar mensagem inbox, nós respondemos. Ótimo, então, porque às vezes a gente tenta fazer o máximo Sim. dentro do tempo de programa que a gente tem, de perguntar tudo, esmiuçar tudo. Mas às vezes sempre fica e passa, né, aquela pergunta que fica no ar. Então eles podem, quem está nos assistindo agora pode entrar em contato? Pode entrar em contato, mandar mensagens que nós vamos responder. Tá e certo. desde já eu quero convidar você também para conhecer nosso projeto. Nós vamos, com tá certeza. Bom? Obrigada, viu? Obrigada, Renata. Muito obrigada a todos vocês aí também que acompanharam essa entrevista com a Renata, que foi tão bacana sobre o autismo. A gente precisa dizer e falar cada vez mais, não é verdade? Levantar essa bandeira para ajudar famílias que hoje têm ali dentro dos seus queridos, né, dos seus familiares, alguém com autismo. Olha, mas não sai daí não, porque não terminou o programa. A gente ainda tem todas as informações da IMPD, você vai saber as principais informações, tudo que aconteceu. Nosso apóstolo Valdemiro chegando com a palavra de hoje, então não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho.